Bom dia, bom domingo. Hoje é um domingo, tá? Eu abri essa live pra gente conversar. É uma live pré-treino, sim, eu estou indo para o treino e eu quero conversar. O motivo aqui hoje é compartilhar uma experiência que eu vivi nos últimos dias. Então, nos últimos dias, lá na UTI, eu vivi uma experiência de uma perda. Então, tive uma perda de uma paciente muito jovem, uma paciente que chegou lá, uma paciente com 26 anos, e essa paciente era enfermeira. E o objetivo dessa live é compartilhar essa experiência, mas não é apenas porque a gente teve uma paciente lá e a paciente não sobreviveu ao choque séptico. É para compartilhar a experiência de uma enfermeira com 16 anos de UTI que se sensibiliza com situações como essa. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu já ouvi muito de colegas, muitas vezes, tanto de enfermeiros como de técnicos, como de outras categorias, médicos, fisioterapeutas, dizendo assim que quanto mais tempo de UTI você tem, menos você sente as perdas que acontecem. Quanto mais tempo de UTI você tem, menos você sente aquilo ali que o paciente está sentindo. Isso acho que depende muito de pessoa para pessoa. E eu quero falar sobre isso. Mesmo depois de tantos anos de UTI, eu não sei até que ponto isso pode ser verdade. E eu tenho cada vez mais certeza que isso depende muito de cada pessoa. Isso é um ponto de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, ela não é reconhecida por todo mundo. Poucas pessoas reconhecem. Porque quando você reconhece alguma vulnerabilidade sua, com o que você passou, alguém pode pensar que você é fraco. Ah, ela é fraca, ele é fraco. Quando na verdade, quando você reconhece que você não tem conhecimento, eu falo sobre isso aqui. Eu reconheço que eu tenho medo, professora, de paciente grave. Se você reconhece que você tem medo do paciente grave, reconhecer é mostrar coragem. Então, quando eu falo que o tempo de experiência de terapia intensiva, ele não vai aliviar a dor de uma perda que você pode ter lá, eu estou dizendo o seguinte, que por mais conhecimento técnico que você tenha, uma coisa não tem muito a ver com a outra. E eu vou dizer por quê. Eu vou só contextualizar você do que foi que aconteceu. Nós recebemos, nos últimos dias, uma paciente muito jovem. Uma paciente tinha 26 anos e nós perdemos essa paciente para o choque séptico. A paciente chegou, foi admitida ainda em ventilação espontânea, chegou, colocamos no leito, foi monitorizada, colocamos drogas vasoativas nessa paciente e ela estava, não foi apenas com noradrenalina, ela estava com noradrenalina e vasopressina. A gente estava conversando com ela porque ela chegou lúcida e orientada e ela pedia pela família. A paciente pedia para ver a família, porque era uma paciente que a gente ia precisar fazer o que deveria ser feito, colocar os dispositivos, instalar a via aérea avançada, e a gente precisaria realmente, sedá-la. E ela pediu que antes da sedação, que ela falasse com a família. Então nós fizemos contato, aí a gente vê aqui a importância da equipe multi, fizemos o contato, a equipe de psicologia fez o contato com a família era da cidade, então conseguiu chegar, foi conversar com ela antes que nós fizéssemos a sedação. E aí essa paciente chegou. Quando a paciente se despediu naquele momento da família, nós começamos a fazer os procedimentos, induzimos a sedação, instalamos a via aérea avançada. A paciente, ela estava muito grave, um quadro muito agudo, né? E quando você que é enfermeira de UTI, sabe que quanto mais tempo de experiência você tem, quanto mais conhecimento você tem, conhecimento técnico, conhecimento científico, você vai enxergando os caminhos que você precisa seguir ali naquele momento. Então é para fazer isso, porque depois vem isso, porque isso vai desencadear isso, e sempre você sabendo o porquê das coisas. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou te dizendo aqui, para você perceber que isso pode acontecer com você, ou se já aconteceu, coloca aqui para mim, eu quero saber. Compartilhe aqui a sua experiência, se você já passou por isso. O conhecimento técnico e científico é muito importante. Eu estou todo dia aqui no Instagram trazendo conhecimento para você e você precisa entender o momento exato em que você vai precisar que esse conhecimento te dê segurança para situações como essa que eu estou compartilhando com você. Então,
multiplamente invadida, a gente fez o que deveria ter feito. Paciente extremamente grave, entrou uma plataforma de monitorização para ela, monitorização de débito cardíaco, nós colocamos lá um volume VIO para ela. Quando a gente instalou um volume VIO com a plataforma de monitorização hemodinâmica avançada, a gente percebeu que a gente estava diante de um choque hiperdinâmico, então o índice de resistência vascular aumentava, o índice de resistência vascular diminuía, era, sabe, um turbilhão que estava acontecendo ali no corpo dela. Era um turbilhão. Como é que você sabe isso, Bárbara? Porque eu aprendi a interpretar os parâmetros de monitorização hemodinâmica, justamente por isso que eu estou sempre dizendo que o conhecimento científico, ele é fundamental, o conhecimento técnico é fundamental. Você precisa saber o que é que você está fazendo. É justamente o que eu ensino para vocês nos meus cursos. Eu ensino muito, muito dentro da mentoria, mas em todos os cursos eu ensino o porquê é que você precisa saber das coisas. Não é, vou fazer por fazer. É fazer sabendo por que é que você está fazendo. É o porquê das coisas. Nessas horas, gente, por mais que você tenha conhecimento técnico, por mais que você tenha conhecimento científico, nem sempre o desfecho está nas nossas mãos. Nem sempre o desfecho vai ser aquele que a gente espera que seja. Como é que lida com a terminalidade? Como é que lida com a terminalidade no seu plantão? Como é que você lida com a terminalidade, sendo que o conhecimento científico, ele muitas vezes se sobrepõe ao que as pessoas chamam de terminalidade? Vai morrer mesmo? Quantas vezes você já ouviu isso? Vai morrer mesmo. Aquela paciente ali? Não, menina, daqui a pouco ela morre. O conhecimento técnico e científico, ele não pode ser totalmente separado do desfecho que aquele paciente pode ter. Todo mundo sabe, hoje a ciência traz. A gente que estuda, a gente sabe que a fase aguda do processo de morte, ela é claramente identificável. A gente costuma dizer que o paciente está em processo ativo de morte. Tem sinais clínicos, sinais laboratoriais, que a gente sabe que o paciente está em processo ativo de morte. Mas preste atenção. Não dá para você separar e dizer assim, é porque ela vai morrer daqui a pouco. Você tá entendendo? E o que é que a experiência tem com isso? Quanto mais experiência e conhecimento técnico e científico você tem, mais clareza você consegue ter na hora de tomar decisões. Pacientes graves, pacientes extremamente agudos. O que é que eu posso fazer aqui? E por que é que eu devo fazer? Eu sempre bato muito aqui no porquê. Dentro da minha mentoria, eu fico meses com as minhas alunas. Quando você for minha aluna de mentoria, você que ainda não é, você vai ver. Eu vou ficar meses com você e eu vou te ensinar o conhecimento científico. Você vai aprender comigo monitorização hemodinâmica, droga vasoativa, ventilação mecânica. Eu vou ensinar para você métodos BAR. Eu vou ensinar para você posicionamento. Eu vou ensinar muita coisa para você, mas eu vou ensinar para você que você precisa ser você. Você tem que ser enfermeira. Você tem que ser uma pessoa cuidando de outra pessoa. Quando a gente recebeu essa paciente, que a gente fez o que tinha que fazer, foi uma paciente que a gente colocou catéter central, catéter de linha arterial, a gente colocou via aérea avançada. Olha, gente, deixa eu dizer, essa paciente fez uma hemotórax, drenamos o tórax, então foi uma ventilação mecânica que foi progredindo, chegou em parâmetros maiores, a gente chegou a precisar de FI de 100 para essa paciente. Então foi uma droga vasoativa que foi multiplamente sendo concentrada e concentrada e concentrada. Então era 2 vezes concentrada, então a gente foi concentrando os medicamentos vasoativos. Então teve uma hora em que a gente precisou mesmo avançar. Quando a gente avançou, o que foi que aconteceu? Bom, tem um teto. E quando você chega no teto, o que é que você faz? Aí é que vem a importância do conhecimento técnico, do conhecimento científico. Você tá entendendo? Gente, não é apenas sobre ventilação mecânica. Não é apenas sobre ter o conhecimento sobre hemodiálise. Não é apenas sobre ter o conhecimento sobre escalas. Tudo isso eu ensino, a gente tem curso para tudo isso. Não é sobre isso apenas. É sobre você ter o preparo técnico, o preparo emocional. Por quê? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu estava com ela,
né? Eu estava ali fazendo assistência com ela, junto com a equipe, com a enfermeira assistencial, com a técnica, os técnicos de enfermagem, porque eu trabalho em equipe, a equipe médica, de fisioterapia. Mas o que acontece? Quando você tem o conhecimento técnico e o conhecimento emocional alinhados, isso dá segurança. Quando aconteceu o desfecho, que foi o óbito, que era algo que a gente não queria que acontecesse, é óbvio, uma paciente tinha 26 anos, paciente nova, como tantos outros que a gente tem lá na UTI. Você pode pensar assim, a Bárbara foi a primeira, não foi a primeira, não vai ser a última. Eu tenho 16 anos em UTI, eu já vi pacientes muito mais novos, eu já perdi pacientes muito mais novos, como já perdi pacientes muito mais velhos. Você tá entendendo que não é sobre a idade? É sobre quem é aquela pessoa e sobre quem é você. Só que quando aconteceu o desfecho, que foi o desfecho do óbito, que essa paciente faleceu, o que foi que me deu segurança para dizer assim, ó, realmente eu fiz tudo que deveria ser feito, o conhecimento científico e o emocional. Porque você vai repassar, você vai fazer assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Aí você vai parar em algum momento nesse retorno, nessa revisão que é inevitável, a não ser que você seja muito irresponsável. Essa revisão é inevitável e você vai parar e vai pensar assim, puxa, eu devia ter feito. Foi aquele sinal vital que eu burlei, foi aquele número que eu inventei, foi aquela visita que eu não deixei entrar, foi aquele tempo que eu não deixei o familiar dela ficar mais tempo com ela, foi aquele medicamento que eu deixei vencido, foi o equipo que eu não troquei. Sabe? Então vai vir a revisão. É importante você pensar que o conhecimento técnico e emocional, quando você tem esse alinhamento, vai te dar tranquilidade para você dizer, realmente, eu fiz tudo que deveria ser feito, que estava ao meu alcance. Ah, Bárbara, mas na minha UTI não tem monitor avançado. Não é sobre monitor avançado, entenda. Não é sobre monitor avançado, não é sobre ter os maiores dispositivos. Você vai fazer tudo que você consegue fazer. E aí vem uma pergunta, dentro das suas possibilidades. Vem uma pergunta, então, Bárbara, como é que eu vou agir diante da perda? Não foi a primeira, não vai ser a última. Eu tô com uma residente, agora ela até nem tá comigo na UTI, ela mudou. Mas ela tava comigo há uns meses atrás e ela começou agora, a R1, e ela me disse, eu sinto muito quando a gente perde um paciente, ela sente muito. Quando um paciente que ela tá evolui a óbito, ela sente muito. Eu disse a ela, você vai levar isso pro resto da sua vida, porque você tem essa sensibilidade, isso é seu. O que você vai precisar trabalhar é o conhecimento técnico, você vai precisar se conhecer, e aí vem o autoconhecimento. Preste atenção nisso. Você conhece alguém que precisa dessa palavra que eu tô falando aqui pra você? Compartilhe essa live. Não é toda enfermeira que fala sobre isso não, porque você quer reconhecer uma fragilidade. Hoje em dia, pouca gente reconhece fragilidade. Eu reconheço as minhas aqui todos os dias com vocês. Eu disse a ela, você vai levar isso com você para sempre, porque você é humana. O que você vai precisar é de autoconhecimento. Até onde eu posso me envolver aqui? Se você é uma profissional que você está sabendo que não está podendo mais ficar ali com aquele paciente, aquele caso está te afetando diretamente. Eu tive uma colega que ela teve uma situação e ela não conseguia ficar com pacientes idosos. Ela teve uma experiência prévia, a avó dela faleceu, coisa e tal, em UTI, ela ficou realmente com a situação, ela ficou muito mobilizada. E todas as vezes que a gente tinha uma paciente idosa, ela pedia, gente, por favor, eu não consigo ficar com essa paciente, porque eu ainda não tenho condição emocional, remetia à avó dela. É você ter autoconhecimento. Então eu disse a essa residente, você vai levar isso por esta sua vida, essa é a sua forma de ver a dor das pessoas. Mas se autoconheça. Quando você chegar e dizer assim, eu não consigo. Saia daquele leito. Peça para mudar. Peça ajuda. Reconheça a sua fragilidade. A mensagem de hoje é que o tempo de experiência não vai tirar a sua sensibilidade. O tempo de experiência não vai tirar a sua vulnerabilidade. O tempo de experiência fazer você reconhecer sua vulnerabilidade. E aí vem a pergunta,
Bárbara, como é que eu vou agir diante de situações como essa? Primeiro, manter a calma. Calma em todas as situações. Segundo, se prepare tecnicamente. O preparo técnico ele é indispensável. O preparo técnico ele vai te dar a certeza de que você fez tudo o que deveria ser feito, da forma que deveria ser feito. Calma e preparo técnico. Não adianta se desesperar lá na hora, não adianta gritar, não adianta. Não basta você ser a enfermeira que está ali, você tem que realmente ser a enfermeira que está atuando naquele leito. Você entende? Primeiro, calma. Então vou responder essa pergunta, porque eu sei que está passando na sua cabeça. Como me preparar diante dessas situações, Bárbara, diante da perda de paciente? Como é que eu vou me preparar? Não tem uma fórmula mágica, mas com certeza manter a calma. Com certeza, as crianças aqui atrás. Com certeza manter a calma, com certeza ter preparo técnico e com certeza trabalhar em equipe. O trabalho em equipe ele é indispensável, porque é você, a sua colega enfermeira, o seu colega técnico, é o médico, todo mundo junto, sabe? Eu comecei a fazer a titulação da droga, teve um momento em que a gente conseguiu fazer a titulação da droga, conseguiu ir reduzindo a microgramagem da nora, o ml, para você que não entende sobre micrograma por quilo minuto. Então eu consegui diminuir. Então a titulação, eu fui enfermeira e comecei a fazer a titulação do medicamento, que vai ser um assunto inclusive que eu vou falar com vocês aí durante essa semana. Essa semana a gente vai fazer uma live, inclusive. Já aproveite, bote aí no seu cronograma da semana a live que a gente vai fazer sobre titulação de droga vasoativa. Eu comecei a fazer a titulação da droga, então isso tudo é trabalho em equipe. Eu, o médico diarista, o médico plantonista, foi um trabalho em equipe. Então, para você agir, você precisa ter preparo técnico, você precisa ter calma e você precisa trabalhar em equipe. Neste momento não adianta trabalhar sozinho. Não existe. Ninguém trabalha sozinho nessas situações, tá? Mas o conhecimento, ele vai te dar sustento. A palavra de Deus fala que Deus sustenta a quem Ele capacita. Quanto mais capacitada você é, mais exigida você vai ser por você mesma. Eu tô falando isso por experiência própria. E a exigência não é apenas no seu trabalho, a exigência na sua vida. Se você for casada, se você tiver filho, a exigência ela é muito grande. Ninguém vai ter pena de você. Você é que precisa olhar para você e dizer: Deus me capacitou. Presta atenção, que isso é importante. Isso é forte, como diz uma amiga minha. Deus te capacitou, você estudou, você se qualificou e você está ali. O conhecimento, ele qualifica, ele capacita, mas quem vai te sustentar no plantão é o seu equilíbrio emocional e é a calma. Da mesma forma que quem sustenta a gente no nosso caminhar, na nossa vida, é Deus e a palavra de Deus. Ok, amores? Se essa live te tocou seu conhecimento, tocou seu coração de alguma forma, compartilhe. Compartilhe, porque você não vai encontrar enfermeiro falando sobre tempo de experiência. Você vai encontrar muita gente durona dizendo assim, ó: ah, você não tá aí porque você não quer, você não tem alta performance porque você não quer, você não tá não sei o que porque você não quer. E eu sei que muitas vezes não é porque você não quer. É muito duro você olhar pra cara de uma pessoa e dizer que você não quer. Cada um tem uma condição, cada um está no momento. O que eu faço aqui, e é o que deve ser feito, eu te dou ferramentas para você entrar na sua guerra, na sua batalha. Quais são as ferramentas que eu tô aqui te entregando? Conhecimento. Quinta-feira eu vou fazer uma live, eu te convido para participar comigo aqui da live. Vou falar sobre titulação de droga vasoativa. Depois da live, vou te fazer outro convite para continuar estudando comigo. Eu estou te oferecendo ferramentas para que você consiga chegar à alta performance. Eu estou te oferecendo ferramentas para que você consiga chegar ao emprego que você quer para ganhar um salário melhor, dar uma condição melhor para sua família. Eu te ofereço ferramentas. Você pode até gostar de mim, mas você vai reconhecer que eu sou muito boa. Você vai reconhecer que eu sei ensinar. E você vai reconhecer que comigo nunca mais seu plantão foi o mesmo. Pode reconhecer. Ah, professora, eu acho você chata. Nunca mais seu plantão foi o mesmo. Nunca mais você olhou seu paciente da mesma forma. Porque o que eu faço aqui é de verdade.
Quinta-feira, espero você, Lara. Compartilhe essa live. Compartilhe com todo mundo. Quinta-feira eu vou falar sobre titulação de droga vasoativa. Enfermeiro não sabe titular Nora, não sabe titular Dobuta, não sabe titular vasopressina. Enfermeiro não sabe titular droga vasoativa, porque acha que titular é chegar lá e diminuir ou aumentar a vazão, e não é isso. E essa experiência que eu tive essa semana com essa paciente, que foi a primeira de várias, gente, são 16 anos de UTI, eu já tive diversas experiências como essa. Titular droga não é isso, tá? Titular droga é muito mais do que isso, só que ninguém sabe. O povo acha que titular droga é chegar lá e ficar aumentando e diminuindo vazão de medicamento na bomba de infusão, e não é isso, tá bom? Beijo pra vocês. Já fui, que hoje é domingo, hoje é aniversário de meu pai. Pois é, eu não sei, mas quero aprender. Você vai aprender, Lara. Pode vir, viu? Compartilhe. Você é enfermeira ou você é técnica ou você é estudante? Me conte. Seja minha aluna de algum curso, Lara, me diga aí. Eu vejo você sempre por aqui, pensando que eu não presto atenção nas lives, não. Você comenta, você participa. Me diga aí, me conte que eu já vou encerrar aqui. Você tá sempre muito presente, isso é muito bom. Eu vejo todos vocês aqui, viu, gente? Vocês não acham que vocês são apenas um número, não. Vocês não são apenas um número. Vocês são pessoas. Vocês são enfermeira e técnica, ainda não. Não entendi. Enfermeira e técnica, ainda não. Você é enfermeira e técnica, mas você ainda não trabalha, aí você tá dizendo? Bom, então está convidada, viu? Venha, vai ser ótimo pra você, que quando você começar a atuar, você já vai chegar lá sabendo um monte de coisa. Ó. Ah, você ainda não é aluna? Ô, Lara. Ô, filha. Tá esperando o quê, amor? Ó. Quinta-feira vai ter outra oportunidade de ser minha aluna, tá bom? Venha. Venha, venha, venha. Beijo. Compartilhem. Tchauzinho.